Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje o nosso comentário é do capítulo 110, que é chamado Magnetismo Pessoal, baseado numa fala que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 19, que diz: E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. E a Polônia, de quem saía essa virtude? Quem tem o magnetismo É, pessoal que temos que aprender tanto com ele? bom, na verdade, antes de falar aqui um pouco, eu vou só trazer, né, alguma coisa sobre o assunto, que ele é muito interessante, está ligado ao espiritismo. Kardec já conhecia o assunto do magnetismo antes de conhecer o espiritismo, tá? É, ele já tinha ele já tinha escrito algumas coisas, porque ele tinha se aprofundado no assunto na época, e ele já tinha escrito algumas, como é que chama? Ele já tinha mandado para os jornais da época é, colunas, né, que falava sobre o assunto, tá? E, e ele ainda nem conhecia o espiritismo, tá? Também são os mesmos conceitos que a gente pode dizer que a gente costuma chamar de fluidos, de aura, perispírito. Eles estão todos integrados no mesma é, na questão do magnetismo, né? E Emmanuel traz o enfoque especial sobre essa questão do magnetismo através de Lucas, e quando ele fala a respeito do magnetismo de Cristo, né? Então, Cristo ele foi o ser que teve maior magnetismo na vida aqui no planeta Terra, né? Outros também, mais recentemente aqui no Brasil, Chico, né? Que diziam que as pessoas podiam sentir o magnetismo de Chico nas cidades vizinhas. Imagina um Cristo. Bom, dizem, né, que o Cristo ele abrange todo o planeta, né? Então, é, é, enfim. E aí também tem aquele caso daquela mulher que tinha hemorragia e que nada curava essa hemorragia dela. E quando Cristo passou, ela tocou as vestes e ele percebeu, né, que alguém, ele fala, então, alguém me tocou e saiu uma virtude de mim, né? Então, e ele falou, e alguém vai ser curado. Aí os discípulos disseram, mas Senhor, muitos te tocam, né? Muitas pessoas aqui estão te tocando, né? E aí ele disse, sim, mas uma pessoa será curada. Então, na verdade, a pessoa que foi curada, ela estava pronta para isto, né? Ela tinha condições de, e às vezes nem sempre nós estamos prontos para ser curados também, ok? Depois de Jesus, da morte de Jesus, teve a questão dos discípulos, né? Então, Pedro, quando ele ia curar os doentes, dizia que ele estava contra o sol, aonde a sombra dele passava, os doentes eram curados através da sombra. Mas, na verdade, não é a sombra, é o magnetismo que ele tinha, né? E, desculpa, Paulo, as vestes de Paulo era disputada assim de forma intensa, porque as vestes dele também fazia essa cura. Então, isto está lá no Evangelho, né, de Jesus, no Novo Testamento, para quem quiser ver. E essa questão do magnetismo, ela existe desde que o planeta tem homens pensantes e que têm alguns sentimentos, né? Que começa lá na terceira raça mãe, mais ou menos, os homens a ter um pouco de sentimento, porque o magnetismo ele está ligado com um sentimento, tá? É... Nossa.
nos dias de hoje, a gente pode dizer que quando a gente dá o passe, a gente usa o magnetismo. O médium de cura utiliza o magnetismo. E na questão dos passes, né? Alguns recebem, né? Conseguem receber, e outros nem tanto. Mesma coisa, no tratamento de cura, alguns são curados, alguns melhoram pra caramba, e outros não. Então, tudo depende se a pessoa está ou não está com o coração aberto para receber esse magnetismo, né? Esta cura, esta situação. Porque, como Jesus dizia, vás e não pegue mais. Né? Então, será se a gente está pronto para isto? Né? E aí não depende do médium e do passista, mas sim da pessoa que está recebendo. Hoje as pessoas então falam muito sobre a questão do magnetismo nas redes sociais, isso está cheio, né? Está cheio. O pessoal vende cursos, vende um monte de coisas, como que se isto fosse algo que começou agora, né? Agora. Mas, na verdade, isto aqui, ó, é muito antigo. É muito velho o magnetismo. E aí, assim, nós talvez estejamos despertando para isso agora. Algumas pessoas talvez estejam despertando para receber essa questão do magnetismo somente agora. Mas o que precisa ficar muito claro é que não é novo, né? E antes de Jesus, Moisés, por exemplo, ele recebia, tinha lá a sua mediunidade e recebia através do magnetismo que ele tinha também, né? Quando a gente lê nos livros, né, nos romances, inclusive nos romances de Chico, tem, né, as questões lá dos magos, que os reis mandavam buscar os magos para poder falar. O que eles usavam? Era o magnetismo. Então, os sacerdotes, as bruxas, né, que a turma fala, tudo eles usavam essa questão do magnetismo, tá? E esse magnetismo, ele pode ser usado para o bem e para o mal, ok? A gente só não pode esquecer que nós somos responsáveis por aquilo que a gente emana. Então, se eu faço mal, eu vou receber este mal de volta, né? Esse magnetismo todo. E aí, então, a gente tem que... E nós somos responsáveis por isso, então, o que eu vou fazer? O que eu quero fazer com o meu magnetismo, né? Bom, ele está ligado com os nossos sentimentos, então, quanto mais espiritualizado a gente estiver, quanto mais moral a gente tiver, maior vai ser o nosso magnetismo para o bem. Ok? Eu já falei de Chico, né? O quanto que era grande o magnetismo dele. Então, comparado com o de Jesus, é muito pouco. Mas comparado com o meu, é muito grande, né? E é isto, né? Assim, a gente precisa, então, buscar mais esclarecimento, buscar conhecimento, né? Para que a gente possa trabalhar esse magnetismo em nós mesmos, para que a gente use para o lado bom, né? Para que a gente possa oferecer àqueles que nos cercam um pouco mais de exemplificação, talvez, dar a oportunidade de melhora para esses companheiros e outras coisas que a gente possa fazer, que talvez a gente ainda não descobriu dentro de nós mesmos, né? O quanto a gente é capaz de fazer alguma coisa, porque
próprio Cristo disse, né? Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, ele não se colocou superior a nós, mas no mesmo patamar. A diferença é que ele conhece e sabe mais do que a gente, né? É isso, Lívia. O que você tem para completar? Primeiro que o capítulo é muito agradável por nos lembrar do que Jesus representa para nós e do que a gente precisa, mais um viés que a gente precisa usar ele como exemplo. Que ele seja sempre a nossa inspiração, até mesmo nisso, no magnetismo pessoal que ele exercia. Estamos falando de magnetismo pessoal, querendo dizer explicitamente que não é intervenção dos espíritos. Não eram os diversos espíritos auxiliares que curavam junto com ele. Não, era o magnetismo dele. No passe, pode ter o auxílio espiritual, né? Geralmente a gente fala que é um passe misto, né? Tem o nosso magnetismo pessoal e tem a ação da espiritualidade. Tanto que dizem, às vezes, se o aplicador do passe está num dia ruim e não se abstém de aplicar o passe, esse magnetismo pessoal dele é isolado para que a espiritualidade atue direto. Claro, se o lugar for equilibrado, né? Que aí a espiritualidade intervém e faz isso. E eu senti muita necessidade de chamar atenção para essa última parte que você tinha tocado, sobre a responsabilidade do uso no nosso magnetismo pessoal, porque, como você disse, pode ser usado para o bem ou para o mal. E não é uma coisa que nós percebemos facilmente, principalmente quando usado para o mal. Existem pessoas que já vêm com essa habilidade, é como se fosse um dom, né? Ela tem a habilidade de exercer o fascínio sobre outras pessoas, que é uma outra forma, né, de nos referirmos a esse magnetismo pessoal. O fascínio que determinadas pessoas conseguem impor em outras, e as pessoas são atraídas por ela, assim. As pessoas, imagina, Jesus tem todos os motivos para os quais a gente deva, né, honrá-lo e realmente ficar de boca aberta e sentir esse magnetismo. Mas tantos dos nossos ídolos não são isso, né? Tantos que arrastam multidões, estão arrastando multidões para o abismo, né? Então, responsabilidade para que a gente não seja atraído por esses fascinadores, por essas pessoas que têm esse poder de nossa, até causar uma cegueira, né? Assim, de desviar nós do caminho. E como é que a gente pode ficar atento a isso? Orar e vigiar, né? O evangelho no nosso dia a dia. E, além disso, que nós tenhamos o cuidado de não sermos esses magnetizadores para o mal. E o Emmanuel dá a receita aqui, no finalzinho do capítulo, último parágrafo, que ele diz: se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Atrair no bom sentido. Usar o magnetismo igual a gente tem que aprender com Jesus. Se desejas influência legítima na Terra, influenciar pessoas, né? Usar o magnetismo pessoal para o bem, santifica-te pela influência do céu. Então a gente precisa se purificar, precisamos criar vergonha na cara e exercer a reforma íntima na íntegra, aprender a amar, aplicar esse amor no nosso dia a dia, e aí o nosso magnetismo pessoal vai surgir natural. A gente vai, igual aquela pessoa, quando as pessoas falam que você chega na casa de uma pessoa e a pessoa se sente bem, fala, nossa, que visita boa. Esse tipo de coisa é muito gratificante, é algo que todos nós podemos fazer. O que a gente está levando quando a gente vai visitar um amigo, visitar alguém? Ou até visitar uma pessoa difícil? Será que a gente consegue isolar todos aqueles nossos sentimentos mesquinhos e sentimentos de egoísmo para pessoas que não são tão afinizadas conosco, para que a gente não exerça influência negativa na casa da outra pessoa? Então, que a gente possa cuidar aí de tanto poder que a gente tem e que, com o autoconhecimento, a gente passa a entender melhor. E aí, se a gente conhece mais, a gente aplica melhor e passa a aplicar com responsabilidade essa nossa influência natural. Exatamente, É isso. exatamente isso. Exatamente isso. Vamos lá para o nosso encerramento, então? Que possamos, assim, fechar os nossos olhos, retirar o que tivermos de melhor em nosso coração, os nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos, e doando, assim, a espiritualidade de luz, a espiritualidade maior, que vai, assim, buscando o símbolo da nossa casa, e vai, assim, levando este símbolo até as esferas crísticas, aonde vai se enchendo
dessas energias crísticas misturadas com as nossas. E vai assim voltando para o nosso planeta e vai envolvendo o planeta Terra, e essas energias vão recaindo nos países onde a guerra impera, a fome, a violência, os terremotos, maremotos, onde há enchentes, onde há todas as tipos de catástrofes naturais, onde houver um irmão que chora, um irmão que sente dor, que neste momento seja envolvido por essa luz, através das borboletas que vão se soltando e buscando todos os seres viventes deste planeta, encarnados e desencarnados, para que possa depositar em seus corações e em seu mental uma gota desta energia, para que possa, assim, fortalecer estes irmãos na esperança e na fé. Mas vamos, assim, ainda buscando encolhendo esse símbolo e trazendo para o nosso país Brasil, envolvendo todo o seu contorno territorial. Da mesma forma, as borboletas vão se soltando e buscando todos os povos que aqui vivem, mas principalmente os meios políticos, para que possam despertar as suas responsabilidades de bem governar este país para o povo e pelo povo, seja nas questões jurídica, executiva, legislativo, seja na questão da federal, estadual, municipal, que todos esses irmãos possam ser envolvidos para aqueles que estejam acertando nas suas diretivas, que possam ser fortalecidos, e naqueles que não estão acertando, que possa melhorar as suas condições ou que possam ser afastados para que outros possam fazer. Mas vamos assim ainda buscando todos os hospitais deste país, envolvendo, enchendo com essas luzes aonde as borboletas vão carregando, vai entrando pela porta principal dos hospitais e vai assim distribuindo essas energias para todos os doentes, para todos os acamados, e também envolvendo todos os médicos, enfermeiros, auxiliares, todos aqueles que trabalham no hospital, seja da limpeza, cozinha e todos os demais. E assim nós vamos ainda buscando os moradores de rua, fortalecendo esses companheiros para que possam encontrar uma forma, uma condição de sair da condição de moradores de rua e que possa, assim, recomeçar as suas vidas. Vamos envolvendo o nosso Estado e toda a sua população, bem como a nossa cidade. Vamos envolvendo o nosso local de trabalho, envolvendo todas as escolas, das creches ao universitário. Que os prédios possam ser fortalecidos, amparados e criado uma cúpula para que nada possa interferir no andamento da escola, no seu sentido de humanidade, humildade e de conhecimento, envolvendo assim todos os alunos, todos os funcionários, professores, para que todos possam conviver na mais perfeita paz e harmonia. Vamos assim ainda envolvendo todos os nossos familiares e os moradores do nosso bairro e da nossa rua, pedindo ao mestre que possa permitir que a sua equipe possa adentrar em nossa rua e possa assim abençoar todos os lares, todas as casas, aonde tiver um companheiro que não esteja bem neste momento, que essa equipe possa adentrar nesses lares e possa acalmar todos os corações e todos os ânimos. E parando em frente à nossa casa, vamos pedindo ao mestre que possa adentrar pelo portão e pela porta principal, adentrando assim a nossa casa e ir abençoando todas as nossas paredes, nossos teto, piso, nossos móveis, a aura de todos os presentes que estão
neste momento, e mesmo aqueles que não estiverem, que possam sendo abençoados neste momento. E vamos assim pedindo que possa fluidificar a nossa água, colocando o remédio que seja necessário, para que todos aqueles que fazerem uso dela possam sentir os benefícios. E essas energias vão se fazendo tão intensa que vai saindo por portas e janelas, pelos muros, buscando todos os nossos vizinhos, se possível, todos os moradores da nossa rua e, se possível, todo o nosso bairro. E assim nós vamos deixando as melhores vibrações a Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa assim utilizar onde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, Até a graças a Deus. próxima. Até a próxima semana, pessoal. Abraço. Até